Ministro, esses resultados de hoje, eles reforçam a hegemonia do Centrão aqui no Congresso. O Palácio do Planalto tem feito um movimento para apadrinhar, digamos assim, as duas candidaturas também, para ser uma espécie de sócio dessas duas candidaturas. O Palácio tem a paternidade também das candidaturas de Hugo Motta e de Davi Alcolumbre? O presidente Lula sempre falou que ele nunca quis um presidente da Câmara dele ou um presidente do Senado dele. Ele sempre falou que o presidente da Câmara dele será aquele que a Câmara eleger, o presidente do Senado será aquele que o Senado eleger. O que nós temos é uma ótima relação, tanto com o Davi Alcolumbre quanto com o Hugo Motta. Os dois tiveram votações muito aderentes ao governo. O Hugo Motta, 91% das vezes votou junto com o governo, os outros 9% que ele estava ausente, porque às vezes como líder você não pode estar em todas as votações. A mesma coisa o Davi Alcolumbre. Então a expectativa é que essa parceria continue, e a gente não espera que eles sejam, apadrinhados pelo governo, a gente espera que sejam presidentes que respeitem a relação institucional, que fortaleçam a Câmara e o Senado enquanto poderes independentes, mas que continuemos avançando em aprovar tudo que for necessário para manter o crescimento econômico, para manter essa taxa reduzida de desemprego no país, que foi divulgada ontem do IBGE, a menor taxa de desemprego da história desde 2012, e para melhorar a vida da grande maioria da população. Isso, passadas essas eleições aqui, o passo seguinte é a reforma ministerial. Como fica o que vem por aí? O senhor fica na Secretaria de Relações Institucionais e quais vão ser as outras mudanças? Rangel, o presidente nunca falou conosco sobre uma reforma ministerial. O que ele colocou como missão para mim é, passadas as eleições da presidência da Câmara e da presidência do Senado, a gente organizar uma agenda de conversas dele com os líderes dos partidos, com os ministros que são filiados a esses partidos, com os presidentes dos partidos, para conversar sobre o governo, conversar sobre os próximos 2 anos, avaliar o que está acontecendo, se isso vai culminar ou não em mudança de ministros, aí é o processo desse diálogo que vai estabelecer. Então, passada a eleição das 2 presidências, nós vamos ter 2 missões: organizar essas conversas do presidente com essas lideranças e colocar aqui o Congresso junto com os 2 presidentes para começar as votações de projetos importantes para a economia brasileira continuar crescendo. A oposição espera que o Hugo Motta coloque para andar o projeto da anistia, o PL da anistia. O governo espera o contrário. Isso foi conversado com o Hugo Motta? Qual é a posição dele? O sentimento que eu tenho, viu, Guilherme, sobretudo depois que foram revelados os crimes da verdadeira organização criminosa que tinha no Palácio do Planalto no governo anterior, que planejavam assassinar um presidente eleito, um vice-presidente eleito, um ministro da Suprema Corte, que programavam explodir um carro-bomba no aeroporto de Brasília, que queriam ocupar o Congresso Nacional, ocupar o próprio Congresso Nacional. Eu diria que perdeu muita força, na minha opinião, entre os líderes dentro do Congresso, qualquer proposta de anistia, que anistie esses criminosos. Então, o líder Hugo Motta sempre falou que ia fazer esse diálogo com os líderes, dialogar sobre isso, é natural. Eu acho que perdeu muita força qualquer tese de passar pano nesses criminosos que planejavam assassinar presidente eleito, assassinar ministro da Suprema Corte, acabar com a democracia no nosso país. Ministro, muita gente diz que para o governo vai ser muito mais fácil lidar com o Hugo Motta do que com o Davi Alcolumbre. É isso mesmo? Existe essa expectativa? Vai ser muito tranquilo e positivo lidar com ambos. Cada um tem seu estilo, mas vai ser tranquilo tratar com ambos, como tem sido nesses 2 anos. Foi muito tranquilo tratar tanto com o Davi Alcolumbre quanto com o Hugo Motta nesses 2 anos. Colaboraram muito para a aprovação dos projetos e eu acho que vão ajudar muito nesses próximos 2 anos. Como eu falei, a gente aprovar projetos que estimulem o empreendedorismo no nosso país, que alivie o bolso de quem ganha até 5 mil reais no nosso país, que aprove o novo Plano Nacional de Educação e que faça um debate importante que o governo quer fazer, que é como proteger as pessoas, as famílias e os negócios dos crimes que acontecem no ambiente digital. Nós não podemos continuar permitindo que crimes que todo mundo reconhece como crimes e são punidos como crimes no mundo presencial continuem liberados
no mundo digital, ameaçando as nossas crianças, os nossos adolescentes, os negócios, família de negócios do nosso país. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estão comprometidos com a transparência que o Flávio Dino determinou para as emendas parlamentares? Acredito que sim, porque inclusive aprovaram o projeto de lei complementar que foi dialogado, o governo, o Congresso Nacional, o próprio Judiciário, que é um projeto de lei complementar que acabou com as emendas PIX da forma como elas existiam. Agora tem um objeto a ser definido pelo parlamentar e pelo município, plano de trabalho, transparência em relação a isso, colocar as emendas de bancada e de comissão em projetos estruturantes, né, colocar mais recursos para as obras de estradas que estão acontecendo no nosso país, para ampliar o Minha Casa Minha Vida, para fortalecer as universidades federais, para ajudar a ministra da Saúde a reduzir as filas de cirurgias e exames, o ministro da Educação a ampliar a escola integral. Foi aprovado esse projeto no diálogo com o Congresso Nacional e as regras ali estão claras para a execução das emendas para os próximos anos. Ministro, para encerrar, porque sua assessoria já está me sinalizando ali que o senhor tem um próximo compromisso, o país vive nos últimos anos um processo de superempoderamento do Congresso Nacional. Está mais difícil ser poder executivo hoje? Como lidar com isso? Com muito diálogo, com respeito, aprimorando os mecanismos. O próprio Congresso Nacional aprovou no ano passado essa mudança em relação às emendas parlamentares, adequando o crescimento do volume das emendas ao marco fiscal do país, ou seja, adequando esse crescimento às outras despesas. Foi um passo importante do Congresso Nacional de compreender que as emendas parlamentares são muito importantes, mas elas não podem crescer no volume maior do que os outros investimentos tão importantes para o nosso país. Até com muito diálogo, com muito respeito, saindo do relacionamento tóxico que tinha no governo anterior, fazendo o rehab aqui das relações institucionais, eu acho que a gente vai avançar. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, ministro. Bom dia. Eu te agradeço, sempre à disposição de vocês. Parabéns aí pelo platô e orgulhoso de estar aqui em primeiro lugar na transmissão hoje de manhã. Espero que você seja pé quente, hein? Opa, pé quente sempre presente. Valeu. Placar, ministro, para encerrar. Arrisca o placar na Câmara e no Senado? Daqui não. Isso aqui, placar eu não arrisco nunca. Eu estou convicto de que o presidente Davi Alcolumbre é o favorito aqui no Senado, Hugo Mota na Câmara. À tarde vou estar lá para votar no Hugo Mota. Eu acho que vai ser uma vitória importante e mais do que o número, né, a tranquilidade, a ampliação, o consenso está sendo construído em nome dessas duas candidaturas, que eu acho que é mais importante. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Padilha, mais uma vez.